Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Quero contar para você hoje a história do meu outro irmão, o último dos irmãos que veio a falecer. Ele chama Pedro Alcântara Pinho e nasceu no dia 19 de outubro de 1947, na cidade de Igarapava, no estado de São Paulo. Eu já falei da cidade de Igarapava porque meu pai era ferroviário, né? E então ele era sempre transferido e lá em Igarapava ele ficou, nasceu ali o Pedro, o Saulo e o Luiz, esses irmãos que eu já fiz vídeo deles também, contando um pouco da história deles. Esse meu irmão Pedro, nós temos a diferença de 12 anos e eu vou contar assim porque eu não tenho muito contato assim na minha infância, porque logo ele saiu de casa já para seguir a sua vida, né? Muito comunicativo, né? Muito assim, um homem que falava, né? Que fazia amizade. A gente dizia muito assim que ele puxou para o lado do meu pai, que meu pai era um homem mais atirado, meu pai mais um homem que enfrentava as coisas, e os outros são um pouco mais inseguros, mais um pouco de medo, inseguro de fazer as coisas. E quando a gente morava em Campinas, eu tinha 4 anos, meus pais tinham saído e ele estava em casa com o Saulo, o Luiz também estava. E aconteceu o quê? Que o Marcos me derrubou da janela, né? Não foi culpa dele, né? Ele estava na janela, me chamou, me agarrou nas minhas mãos e quando estava lá em cima ele acabou soltando. Eu caí e bati a cabeça no paralelepípedo. Aí ficou machucado ali, e o Pedro com o Saulo fizeram curativo, depois me puseram para dormir, coisa que não podia ser feito, né? A gente não conhecia, a gente não sabia disso. Mas o Pedro, então, como eu disse, nós temos a diferença de 12 anos, então quando eu tinha 4 ele tinha 16, e aí eu lembro que ele trabalhava em Casa Branca, mas depois chegou na idade do quartel, então ele se inscreveu na aeronáutica em Pirassununga, e ali na aeronáutica ele começou a seguir carreira, e ele então começou sempre ia para casa, né, mas voltava para Pirassununga e foi seguindo a carreira. Lá ele conheceu em Pirassununga, ele conheceu a Lauriceia, que é a minha cunhada, né, mãe dos meus 2 sobrinhos, e aí começaram a namorar tudo. Aconteceu que a Lauriceia foi transferida, mudou para o Rio de Janeiro, e ele então pediu transferência para o Rio de Janeiro também, para trabalhar na aeronáutica. Lá na aeronáutica, no Rio de Janeiro, ele casou com ela, teve 2 filhos, o Alexander e o Anderson. São hoje casados, já são pais, né, já têm seus filhos. Eu lembro do Anderson que hoje ele é do Exército, se formou em advocacia, em Direito, mas ele é do Exército. E esse meu irmão Pedro, então na aeronáutica, ele estava sempre viajando. Eu lembro que quando eu estava na Itália fazendo noviciado, 85, 86, ele me mandou uma foto dele lá no Amazonas. Quando ele morava no Rio de Janeiro, ele levou a minha irmã Márcia para morar ali um tempo, né, para ficar junto com a minha cunhada, pois a Márcia acabou não acostumando, né, mas ele levou, fez de tudo para que a Márcia ficasse pelo Rio de Janeiro. E o Pedro, ele cantava muito. Eu lembro que ele gostava muito das músicas do Aguinaldo Timóteo, O Meu Grito e Os Verdes Campos da Minha Terra, quando às vezes ele chegava em casa cantando. Quando veio esses 2 filhos, né, maravilhosos, né, o Alex, que a gente teve mais contato, ele ficava sempre, quando ia de férias em casa, ele era menino, pequenininho, ficava conversando com uma vizinha. Uma vez até ele puxou uma cadeira, né, ficou sentando. Estava sempre visitando meus pais, sempre ali conosco. Todas as férias ele vinha e passar lá com meus pais, com meu pai, minha mãe, depois perdemos meu pai. Na minha ordenação, ele não é o único dos que não foi na minha ordenação, em 1991.
Depois que ele viu o vídeo, né, ele falou assim, poxa, se eu soubesse que era assim, eu teria ido. Na minha ordenação diaconal, meu sobrinho Alex já era maior, então ele foi na minha ordenação diaconal. O Pedro, depois de 26 anos de casado com a Lauriceia, acabou não dando mais certo o casamento deles, então ele separou-se. Mas a Lauriceia é uma pessoa que eu estimo muito, ela é minha querida cunhada, eu a tenho de coração realmente, muito extrovertida, muito animada, muito brincalhona. Ela nasceu no Pernambuco, né? E é a única das cunhadas que não tem o sobrenome, ela e a Sônia, eu acho que também, não lembro agora, que não tem o sobrenome italiano. Porque depois dos outros irmãos, todos das irmãs, todos com sobrenome, tem o marido ou a esposa com sobrenome italiano. E aí o Pedro, quando não deu mais certo o casamento, ele descobriu que a primeira namorada que ele teve estava solteiro. Então ele foi morar com ela. E eu lembro que uma vez morava em Jundiaí, ele ficou doente, ele estava com alguns problemas de saúde sério. Eu fui com o padre Sérgio Massolti, e mais um seminário que foi dirigindo, fomos visitá-lo em São Sebastião do Paraíso, porque o Pedro foi morar em São Sebastião do Paraíso. Lá eu tive a graça de conversar muito com ele, de ver. O padre Sérgio ficou encantado, viu como é que um homem desse que tem Deus no coração, que ama muito a Deus, não pode receber a comunhão. A gente sabe que são as orientações da igreja, então ele procura ser fiel, mas ele trabalhava muito na igreja, ele ajudava muito o padre lá na comunidade. Nós fomos visitar a igreja de São Sebastião do Paraíso, fomos visitar o museu da estação de trem, porque quando meus pais eram ferroviários, a gente ia muito para lá. E eu lembro que quando eu era adolescente, a criança adolescente, ele foi em Minas com um amigo dele, e depois ele me trouxe de volta para Casa Branca, que eu passava as férias lá com os meus primos, tudo, né? E meus pais não podiam buscá-lo, então ele me trouxe de volta para Casa Branca, passando por Ribeirão Preto. E esse meu irmão Pedro, ele, depois que não deu certo o casamento, ele ficou morando com a Gina, né? Que é a primeira namorada que ele encontrou. Ela é uma mulher também muito fantástica, muito boa, sempre se deu bem com a minha outra cunhada, não tem nada contra eles, né? E ela sempre nos tratou muito bem também, cuidou muito dele. O ano passado, quando o mês de outubro, mês de junho, eu fui com o padre Gilberto até Londrina visitar o padre Célio, que é um padre da nossa congregação, que não estava bem de saúde. E depois voltamos, fomos para Jundiaí, para Curitiba. Aí quando eu voltamos para Curitiba, eu falei, agora eu vou dar um jeito de visitar meu irmão. O padre Gilberto falou assim, vamos nos organizar, eu te levo até lá. Quando a gente ia indo na BR-116, uma certa altura, o celular não pega. E quando voltou a pegar o celular, tinha uma mensagem da minha irmã Márcia e várias ligações do meu irmão Saulo. E aí eu fui ver, né? Estava escrito, o Saulo tentou ligar para você várias vezes, mas não conseguiu. Queremos comunicar a você que o Pedro faleceu. E aquilo me abalou muito, né? Me deixou muito triste. O padre Gilberto já desligou o som que nós estávamos ouvindo, pusemos em oração, rezamos o terço. E aí ele me deixou em Jundiaí. No outro dia, o meu amigo Fábio e mais a Vilma, nós fomos para Casa Branca participar do velório desse meu irmão. Lá encontrei os outros irmãos que estavam presentes também, tirei uma foto, porque a gente não tinha nenhuma foto junto. Hoje nós somos em 7 de 10 que nós somos. Infelizmente não tem uma foto de toda a família com os pais e os filhos juntos, então eu quis ter uma foto desses irmãos juntos. A minha sobrinha Rosimar, filha do meu irmão mais velho José, estava lá com o esposo, e junto com o meu irmão José também cantaram também o Salmo 22, e eu também cantei, fiz a oração, cantei a Salve Rainha, e ficamos muito emocionados. Eu posso dizer que esse meu irmão, ele sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho. Ele sempre me deu a maior força, o maior apoio. Quando eu estava para o seminário, quando morreu meu pai,
que eu fui para Casa Branca e ele também foi. Depois voltamos juntos para São Paulo, e lá de São Paulo ele foi para o Rio de Janeiro e eu fui para Curitiba, e ele me ajudou até financeiramente. E esse meu irmão, ele era muito assim extrovertido, muito comunicativo, e realmente me faz lembrar muito que ele cantava. E ele chegava muito, brincava com meu pai: seu Pio, ô seu Pio. Ele falava meu pai, né, Valdomiro Pinho, a gente chamava de seu Pinho. E ele então brincava muito e tinha aquele espírito de alegria no coração. Ele infelizmente veio a falecer, ficou gravemente enfermo e já sabia que não voltava mais para casa e quis ser sepultado em Casa Branca. Foi sepultado no túmulo dos meus pais. Mais um que passou na minha vida e que me marcou muito. Então assim, nossa vida é assim, a nossa família, todos nós, eu e você que está acompanhando, a gente tem pessoas que a gente ama, que a gente quer muito bem, pai, mãe, irmãos, amigos, né, parentes, que acabam partindo para junto de Deus e ficam vazios. Mas eu quero agradecer aos meus sobrinhos, a Alexander, Anderson, a minhas cunhadas, né, que são duas cunhadas, posso dizer ali, a Lauriceia e a Gina, por tudo que fizeram para o meu irmão, por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a preocupação. Tenho essa certeza que Deus é muito bom e rico em misericórdia, e Ele está junto na graça do Deus Pai. Obrigado por ter cuidado dele, obrigado por ter nos ensinado o amor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.